Coloquei para gravar. Então, boa tarde, pessoal. Hoje, 31 de agosto, a gente vai conversar sobre a membrana plasmática. A gente encerrou até a semana passada a sessão A Vida, né? Que a gente conversou um pouco das características da vida, moléculas que são importantes, teorias e hipóteses de como a vida teria surgido e chegado até a Terra. Aí vocês já fizeram todas as atividades avaliativas daquela sessão também, né? Porque elas já devem ter sido encerradas, no máximo até hoje já devem ser encerradas. Então, já devem ter feito o mapa mental, já devem ter feito o questionário sobre a água, participado do fórum a respeito dos vírus serem ou não seres vivos, já devem ter feito o questionário sobre a vida, né, que encerra a sessão. Oi, Maria. O fora é até dia 4, né, professor? Isso. Ah, tá. Professor. Oi, Enzo. É o Pietro. Se tiver alguma atividade que já fechou, tem 2 alunos que entraram recentemente, a Esther e o Eles Enzo. vieram conversar comigo no WhatsApp, eu já consegui arrumar para eles. Perdão. Fala, Enzo. Inclusive o Eu ia Enzo... falar isso, bro, porque provavelmente eu vou entregar algumas tarefas atrasadas aí. Até agora eu consegui fazer um fórum sobre o vírus, aí só vou entregar o resto. Tem os questionários também. Se na hora que você for tentar fazer ele tiver fechado já, como você começou agora, né? Você me avisa, que aí eu abro ali para você fazer. Beleza, obrigado. Tá bom. Então tá, gente. Importante manter essas atividades avaliativas. Elas são simples, de forma geral são fáceis de tirar nota, mas tem que manter sempre fazendo. Porque geralmente quem não vai bem na disciplina é porque deixou a atividade para trás, tá? Não é porque tentou fazer e não conseguiu, não. Eu vou colocar para apresentar. Então, hoje a gente vai dar início ao assunto citologia, né? Que todo mundo já deve saber o que é citologia. Sabem? Cito significa o quê? Da célula? Célula, né? Logia é o estudo, né? Então a gente vai falar sobre o estudo das células. E a gente vai começar a ver a célula de fora para dentro. A gente vai iniciar falando sobre a fronteira que divide o ambiente externo, extracelular, do ambiente celular, que é o interior da célula. Alguém lembra o nome dessa fronteira que separa o interior da célula do exterior da célula? Membrana plasmática. Membrana plasmática. Membrana celular. Isso, membrana celular também, tá? Vamos lá, Que então. bonitinha essa verde de baixo que parece um rosto. Aqui, né? É. Isso aqui é um corte de uma folha de alguma planta. E aí a gente tem o xilema e o floema, que são os vasos condutores. Sabe aquelas ranhuras, nervuras que a folha tem? Uhum. Ela tem uma organização de xilema e floema. Isso aqui tá com cara de ser uma folha de alguma gramínea. Tipo uma grama, Aquela peludinha? Mato Grosso, assim, isso. Alguma coisa assim. Ou até uma folha de cana. Mas é alguma gramínea. Mas não tenho certeza, não. Aqui já são células animais, né? Ó, isso aqui é um citoesqueleto de uma célula animal. Ele é corado com uma técnica de microscopia eletrônica. Aqui já é só... pega o cotonete e raspa a parte interna da bochecha, assim, aí as células da mucosa se soltam, né? Coloca o cotonete numa lâmina e usa um corante, um azul, e aí você consegue ver as células da bochecha. Nesse momento eu peço para voltar às aulas presenciais. Se a gente... No campus tem microscópio pra gente usar? Tem microscópio. Deixa eu ver essas células aqui. Laboratório, sim. Dá para fazer, a prática é simples, não é nada complicado, né? Quando a gente vai falar de célula, e está em aula presencial, a gente faz, né, lâmina da mucosa bucal,
faz lâmina de cebola, né, de uma pelinha da cebola, assim. Cebola é legal. Dá para ver tudo as coisas. E interessante que a gente consegue ver que as células vegetais, elas têm um formato bem mais regular, bonitinho assim, né, do que as células animais. Por que será que isso acontece? Alguém Eu sabe? acho que é por causa da parede celular. Isso. As células vegetais têm a parede celular ou celulósica, né, que é composta de celulose, que é rígida, né? Então, independente da condição de hidratação que a célula esteja, o que a gente vai ver no microscópio vai ser sempre bem regular, redondinho, quadradinho. Assim. Bom, como de costume, eu começo as aulas, quem já assistiu as outras aulas gravadas, eu começo com questões, né, que a gente quer, eu quero que até o final da aula vocês consigam respondê-las acertando, né. Então, a primeira questão aí, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão e o sal foi absorvido pelas batatas por osmose, por envolver apenas transporte de solvente, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. Pinocitose, porque o sal estava diluído em água quando foi transportado. Ou difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Qual que vocês acham que é a resposta certa aí? A letra A. Letra A, osmose? Letra E. Equilíbrio de... Letra E. E, difusão? Alguém falou D também? Letra E. E. Bom, então a gente tem aqui letra A e letra E. Foram as que foram votadas? Alguém acha que é alguma outra? Eu acho que é A. Ah, tá. Então vamos lá, mais tarde a gente discute. Professor? Oi? Licença. Bateu É a E? medinho agora. Pois não. É a letra E? Letra E, será? Não sei, eu tô no momento, eu quero que vocês chutem aí, me falem qual que vocês acham que é. Eu aposto Letra na E? E. Você aposta na E, tá bom. Até o final da aula a gente vai descobrir aí. Outra questão sobre membrana é a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme apresentados na figura, influenciam significativamente na fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez de membrana. Representação simplificada da estrutura de um fosfolipídio. Então aqui tem um fosfolipídio, ele tem uma cabeça polar com duas caudas apolares, e uma dessas caudas pode ter uma insaturação que faz com que ela vire um pouquinho. Tá? Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 4. Tem uma que não tem nenhuma insaturação, outra que todo mundo tem insaturação, outra que uma parte pequena, né, menos da metade, tem insaturação, outra que tem cadeias mais longas e sem insaturação nenhuma, e outra que tem cadeias longas com uma parte, né, um pouquinho mais da metade com insaturação. Então, qual dessas bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Letra B. Letra B? Todo mundo B? Por quê que é a letra B? Porque a insaturação deixa fluido. Insaturação deixa fluido e essa 2 E a insaturação diminui a interação entre os fosfolipídios, né? reduz a interação entre os fosfolipídios. Beleza. Então vamos lá. Eu trago aqui primeiro um caso curioso que
Para vocês terem uma ideia, a gente tende a ver a membrana plasmática só como uma fronteira entre a célula e o ambiente externo, né? E, na verdade, ela é muito mais do que isso. Ela é responsável pela recepção de hormônios, recepção de impulsos nervosos, né? Ela é uma organela importante, complexa, né? Com muitas funções. Então, a membrana plasmática, ela tem uma capacidade semi-permeável, né, ou de permeabilidade seletiva, quer dizer, tem coisas que ela deixa passar por elas e tem coisas que ela não deixa passar. Então, a célula é um compartimento microscópico isolado do ambiente por uma película, né, e essa película é a membrana plasmática. Essa membrana plasmática é constituída de fosfolipídios e proteínas. É uma estrutura dinâmica que permite a passagem de algumas substâncias e impede a passagem de outras. Ela tem uma espessura de 5 nanômetros, que, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar 1 milímetro, né, que é a divisão mais curta aí da régua de vocês, ali dentro tem 1 milhão de nanômetros, né? Então, 5 nanômetros é realmente bastante fino, muito difícil de se ver. E elas têm muitas funções, como, por exemplo, no caso dos pigmeus. Já ouviram falar nos pigmeus? Vou falar, mas não sei o significado direito. Os pigmeus são uma etnia africana. É um grupo que tem características em comum, tanto físicas quanto culturais, que vivem na África e que eles têm como uma característica que mais salta aos olhos a baixa estatura, né? De forma geral, eles têm todos menos de 1,40 m, 1,50 m. Então, é um grupo de pessoas com baixa estatura. E logo que se descobriu essa etnia, logo que os cientistas ocidentais, né, descobriram essa etnia, a primeira curiosidade que bateu neles foi por que essas pessoas têm essa estatura menor do que a média dos outros locais, né? E então se começou uma pesquisa e a primeira coisa que eles fizeram, né, a primeira hipótese que foi levantada foi de que esses caras não tinham uma quantidade de hormônio do crescimento suficiente para fazer com que eles atingissem uma estatura considerada normal, né? Faz sentido essa hipótese para vocês? Faz. O hormônio do crescimento, ele atua, né, nos nossos ossos, músculos, mas ele é bastante produzido nas fases da puberdade e da adolescência, e na vida adulta a produção dele cai consideravelmente, ele passa a ser usado só para manutenção de tecidos, né? Não vai mais atuar no crescimento, porque a gente para de crescer. E aí o pessoal foi lá e tirou sangue dos pigmeus e fizeram uma dosagem desse hormônio do crescimento e descobriram que eles têm taxas de hormônio de crescimento completamente normais, a mesma quantidade de hormônio de crescimento de uma pessoa com estatura média europeia. Isso intrigou bastante o pessoal, concordam comigo? Não é uma constatação intrigante? Então talvez fossem as células o problema? O que eles foram... Eles então continuaram nessa pesquisa e... Beleza, se eles produzem a mesma quantidade de hormônio de crescimento que uma pessoa de estatura normal, por que eles não têm a mesma estatura de uma pessoa europeia, considerada normal, né? E aí se fez uma pesquisa a respeito dos receptores de hormônio de crescimento nas células, e aí sim, os pigmeus possuem uma taxa menor de receptores de hormônio de crescimento nas células do que uma pessoa de estatura considerada normal. Então, apesar de produzir a quantidade normal de hormônio do crescimento, essa quantidade normal vai agir menos no corpo deles, porque as células deles têm menos receptores. Porque o que acontece com o hormônio do crescimento? Tem a célula, vem o hormônio, se encaixa no receptor da célula e fala para a célula, divida-se. Então, elas se dividem. E uma célula gera 2, geram 4, geram 8 e assim por diante, né? Eu sempre falo, eu tenho 1,95 m, comparado com uma pessoa com 1,70 m, eu tenho mais células que essa pessoa, porque as minhas células são do mesmo tamanho das células da pessoa de 1,70 m, certo? Então, como essa divisão não acontece,
ou acontece em uma taxa menor, esses caras acabam ficando com estatura mais baixa do que é considerada normal. Entenderam aí a importância da membrana nessa situação? Entendi. Sim. Então, por ter menos receptores, né, as pessoas acabam ficando com uma estatura menor. Que foi, Pedro? Você é alto? Sim, senhor. Tem 1,86. Daí. Baixinha. Esses Minha tempos. esposa tem 1,80 m, cara. Aí, esses dias atrás, a gente tava conversando no grupo da sala. Aí. Eu não sei quem foi que me chamou de poste. Aí eu falei, ainda ia encontrar a pessoa maior que eu. Daí o senhor falou, daí eu falei assim, ele é maior que eu. Eu tenho 1,95 m e minha esposa tem 1,80 m. A gente tá bem servido de altura aqui. Eita, pego. Eu não quero quase- voltar às aulas Pensei que eu presenciais. fosse alta, gente. Meu Deus. O senhor tem filho, professor? Imagina a Jamile perto do professor dela. Meu filho deve ser bem alto. Eu não quero Meu voltar às aulas Deus. presencial. Não quero mais. Virei uma. Ai, eu ia amar que voltasse. Ia ver o rosto de todo mundo aqui. Ué, o que aconteceu? Por que você quer ver o rosto de todo mundo? Mas você não Não abre sei, a eu sempre câmera? tive essa curiosidade. É porque eu não gosto de, tipo, conversar com a pessoa só pela voz. É esquisito. Eu quero ver a cara de todo mundo. Da Melissa, da Jennifer, Mas da você Maria, de todo mundo. Você também não mostra, cara. Presencialmente. Você não não quer abre. Não é essa coisa de, tipo, tá na frente da pessoa conversando com ela. Eu quero os presenciais. Isso pode voltar. Vai ser legal. Não, com certeza. Não é a mesma Eu coisa. quero aulas presenciais. Aulas presenciais são legais. Principalmente se professor elas na IF? ocorrerem com segurança. Tem algum professor na IF que é maior que o senhor, professor? Cara, eu não conheço. Não? Tá bom, Eu então. tava tentando achar Você uma não quis ser foto. baixinha? Perdão, não entendi. Aí, ver se vocês conseguem. Ah, são pequenos. A Né? genética vai ser bem pequenininha, né, professor? É. Vai ser super baixinha. Eu sou um anão do O professor. meu mais velho tem 8 anos e ele tem altura de 11. Então, a Misericórdia. tendência é Não quero. de fato. Mas beleza, vamos continuar falando de membrana plasmática. Bom, como que é a organização molecular da membrana plasmática? Ela é composta, então, por fosfolipídios e proteínas. Por isso que a gente fala que é uma constituição lipoproteica. Lipo vem de lipídio, que é gordura, proteica vem de proteína. Além disso, ela tem o colesterol. O colesterol é importante porque ele dá ainda mais fluidez para esse mosaico. E aí a gente chama essa organização de mosaico fluido. Porque a gente tem os fosfolipídios lado a lado, como pessoas em uma multidão, e eles podem se deslocar, mas não perdem o contato uma com a outra. Vocês já foram em um show muito lotado, com a aglomeração bem forte mesmo, que você fica assim, né, no meio do show, assim, tentando... Você pode até mudar de posição, ir para um lugar ou para o outro, mas sempre vai ter uma pessoa, né, as pessoas vão estar encostadas em vocês. Entenderam mais ou menos o que é, o que os fosfolipídios estão passando na vida deles ali? Né? Sim. Isso, Vinícius, o colesterol é importante para garantir a fluidez da membrana plasmática também, tá? Colesterol em excesso, problema, né? Se acumula em artérias e pode formar placas. Colesterol em pouca quantidade também é problema, porque é um constituinte importante das nossas membranas plasmáticas, tá? Além disso, a membrana tem um monte de proteínas incrustadas, né? Então, é aquele mosaico fluido com as proteínas incrustadas. Algumas proteínas atravessam toda a bicamada lipídica, outras ficam só na parede externa, outras só na parede interna. Gente, só um minuto, fez um barulho na rua aqui. Não sei se está caindo o mundo. Vocês ouviram um estrondo? Não, mas eu acho que deve ser Não, só fez batido, barulho do provavelmente. celular. Eu vi notificação também. Agora eu vi aqui, parece que o vizinho... É que do lado aqui de casa tem um terreno baldio. Aí acho que abriu o portão do terreno. Tem uma pessoa dentro do terreno. Você tá olhando a câmera? Fecha a casa, senhor, fecha a casa. Ah, que chique.
É chique não, né? Ah, que necessário, né? Que pena que a gente precisa, porque minha casa já foi assaltada já, então depois disso a gente teve que colocar câmeras e cerca elétrica e etc. Mas bom, então temos aqui a bicamada lipídica, as proteínas incrustadas, né? Esses corpos grandes. E aqui em verde, ó, é o colesterol. E o colesterol ajuda nessa questão da fluidez de membrana em temperaturas. Olha lá, tá vendo? Ele reduz esse contato dessas caudas do fosfolipídio, tá? Além disso, existem açúcares que ficam na parte, principalmente a parte externa da membrana, e são esses açúcares que são os responsáveis por receber hormônios ou estímulos, tá? Que são essas anteninhas de açúcar, que são as glicoproteínas. Beleza? Professor, Oi, Ellen. as proteínas periféricas, elas não estão, né, na dupla camada de lipídios, ou estão? Não, a proteína periférica, ela geralmente ocupa ou uma camada ou a outra, né? Ou a camada interna ou a camada externa. Ah, beleza. Tá. Beleza? Então, continuando, já que vocês já entenderam isso. Quais são as funções das proteínas das membranas plasmáticas? Só para vocês terem uma ideia, a gente sabe que tem mais de 50 tipos dessas proteínas, e que algumas formam poros para passagem de água, por exemplo, outras podem receber substâncias presentes no ambiente para estimular a reação da célula, como o caso do hormônio do crescimento lá nos pigmeus. Outras fazem transporte de substância através da membrana, e algumas podem ser receptoras hormonais, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma proteína que forma um canal, que é um canal de proteína, que permite a passagem de algum tipo de substância. Existem proteínas carregadoras que gastam energia para fazer transporte de substância também. Então, geralmente o canal de proteína, a substância sempre vai de onde tem mais para onde tem menos, que é uma difusão simples, né? Já com a proteína Qual que carregadora... é o nome de onde tem mais para onde tem menos? É a favor do gradiente, a gente fala. Entendi. Difusão é um exemplo de que acontece a favor do gradiente. Então, se eu tenho em uma célula, a célula tem sei lá, 10% de sal, e ela está num ambiente que tem 30% de sal, a água que está dentro dela vai sair de dentro dela para fora dela, porque vai de onde tem menos para onde tem mais, entendeu? Como que é o nome disso aí, professor? Isso chama, o transporte de água chama osmose. Agora, o transporte, a passagem de outras substâncias a favor do gradiente é difusão. Ah, tá. Era só aquela primeira questão lá. A proteína carregadora, ela geralmente já vai fazer isso contra o gradiente, então ela gasta energia, porque alguma coisa tem que ser transportada de onde tem menos para onde tem mais, tá? Já proteínas receptoras, muitas vezes elas funcionam como chave e fechadura, né, onde a proteína é uma fechadura e tem uma substância, que pode ser, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é a chave, né, e que quando ativa aqui, faz com que a célula se divida. Esse é um exemplo, né, do hormônio do crescimento. Então a célula só recebe um tipo só só o hormônio... Isso, os receptores são específicos. Para cada tipo de hormônio ou substância, é um receptor que tem que existir. Tá? Entendi. Então esse modelo não é exclusivo das enzimas, né? Ele também Não pode é ter exclusivo outras das funções. enzimas. Não é exclusivo das enzimas. Todo lugar onde tem especificidade, né, de ação, geralmente a gente chama que é um sistema chave e fechadura, né? Beleza? E tem as proteínas de reconhecimento, que um exemplo de proteína de reconhecimento é o espermatozoide de uma espécie reconhecer que está se encontrando e vai fecundar um óvulo da mesma espécie.
Então, se a gente pega espécies aquáticas que jogam óvulos e espermatozoides na água e tem fecundação externa, né? É importante esse reconhecimento para, por exemplo, o espermatozoide de um camarão não fecundar o óvulo de uma tilápia, tá? Porque são espécies diferentes, não vai dar certo, não vai dar fecundação. Tranquilo? Tranquilo. Permeabilidade celular. A passagem de substâncias pela membrana é a permeabilidade celular. A membrana ela faz o isolamento da célula em relação ao mundo exterior. Mas esse isolamento não é absoluto e permite a passagem de algumas substâncias. Por isso a gente chama de uma semipermeabilidade. Essas substâncias podem passar pelas células através de transporte passivo, que é quando passa espontaneamente, sem gastar nenhum tipo de energia, ou através de transporte ativo, que é quando tem um bombeamento de uma substância que vai contra o gradiente de concentração e gasta energia. A gente tem que usar ATP para isso, ok? Entenderam a diferença entre transporte passivo e ativo? Sim. Sim, o famoso ATP. Então, a gente tem transporte passivo, difusão passiva ou facilitada. A passiva é quando passa de onde tem mais para onde tem menos através da membrana mesmo, sem usar nenhum tipo de proteína como facilitador. A difusão facilitada é quando vai de onde tem mais para onde tem menos através de uma proteína, mas que não usa energia para isso. E o transporte ativo vai de onde tem menos para onde tem mais, ou seja, contra um gradiente de concentração, e para conseguir esse transporte contra esse gradiente de concentração é necessário usar energia, usa ATP, isso é o transporte ativo. Certo? Certo. Bom, vamos falar do transporte passivo primeiro. São substâncias que entram e saem das células espontaneamente. Exemplo de fusão facilitada, as substâncias vão de onde tem mais para onde tem menos, e a membrana deve ser permeável à substância ser difundida. Deve haver um gradiente entre o interior e o exterior da célula, como, por exemplo, o oxigênio de fora para dentro. Então, aqui fora tem um monte de oxigênio. Quando eu inspiro, o ar vai para o meu pulmão, o ar entra em contato com o sangue no meu pulmão, o meu sangue que está no pulmão está rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então, o oxigênio entra para o sangue e o gás carbônico sai do sangue para o ar. Isso acontece por difusão. Ok? Ok. Osmose é o transporte de água através de membrana celular. O citoplasma é uma solução aquosa, então a água é o solvente e as moléculas das organelas são o soluto. A água tem passagem livre pela membrana, ela pode entrar e sair, as membranas plasmáticas não conseguem nem segurar a água de entrar, nem segurar a água de sair. Então, e por isso pode acontecer, por exemplo, de entrar tanta água que a célula pode chegar a estourar. Então, se eu colocar uma célula em uma água destilada, por exemplo, a água destilada não tem soluto nenhum. E a célula tem o soluto, que são as organelas dentro dela. Então a água vai entrar dentro da célula, vai entrar tanto que a célula vai estourar. Certo? Agora, se eu coloco uma célula em uma água com sal, com mais sal do que a quantidade de soluto que tem dentro da célula, a água da célula vai sair. Isso vai fazer com que a célula murche. Tá? E se eu colocar essa célula em uma solução que tem a mesma quantidade de soluto que tem dentro da célula, essa solução é a solução isotônica. Isso entra em equilíbrio e a célula se mantém na sua turgidez natural. Então, uma substância que tem menos soluto do que o que tem dentro da célula é uma solução hipotônica em relação à célula. Uma substância que tem mais soluto do que tem dentro da célula é uma solução hipertônica. E uma solução que tem tanto soluto quanto tem dentro da célula é uma solução isotônica. Iso vem de igual. Entenderam a diferença entre hipotônica, hipertônica e isotônica? Entendi. Sim. Aí eu vou falar para vocês fazerem uma experiência bem simplesinha assim. Vocês todos devem ter alface na geladeira. Tem? Tem. Tem? Então pega uma folhinha de alface,
Ela vai estar na geladeira. Se for nova, ela vai estar bonitinha ainda. Se for um pouco velha, ela vai estar murcha. Se for nova, que vai estar bonitinha ainda, faz uma solução de água com sal e coloca a folha dentro dessa água com sal. O que vocês acham que vai acontecer? Se não me engano, ela fica transparente, não é? Fica transparente ou... Ela volta a ficar nova, digamos assim. Ela murcha, não é? Ela Eu acho murcha que ela porque perde murcha. água. Ela Eu perde acho que ela água. murcha e fica transparente Na na água com sal, ela vai murchar e vai ficar mole. Por quê? A água com sal é hipertônica em relação ao alface, ok? Depois que ela murchar, você vai colocar ela numa bacia só com água da torneira. O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai voltar ao normal. Ela vai voltar ao normal. Por quê? A solução, a água da torneira, ela é hipotônica em relação às células do alface. Então, a água vai entrar nas células do alface e ela vai ficar hidratada de novo, ok? Ok. Mas as células do alface não vão estourar. Por quê? Vocês fazem alguma ideia? Por causa Porque do... não colocou em nenhum que tenha mais do que ela. Não, você colocou ela numa solução hipotônica, que é a água da torneira. É porque você tinha colocado primeiro na que tinha menos, para depois para colocar na que tinha mais, né? Não, também não. Na hora que você colocou no hipertônica, que é que tem mais soluto, né? Ela perdeu a água e murchou. Você colocou numa hipotônica, ela encheu de água até parar e ficar naquele formato que ela tinha antes de ir para outra. Por que será que não chega a estourar? Porque ela igualou. É vegetal e a vegetal é um pouquinho diferente. Vegetal. É porque ela é um vegetal. O que tem num vegetal que não deixa que as células estourem? Ah, parede celular. Parede celular, tá? Se a gente fizesse a mesma experiência, mas aí a gente precisaria de um microscópio para conseguir ver com uma hemácia, que é uma célula do sangue, na hora que a gente coloca na solução hipertônica, que é a água com sal, ela murcha. Aí a gente coloca ela na solução hipotônica, que é a água da torneira, ela estoura, tá? Porque ela vai inchar até estourar. Beleza? Agora, se a gente colocar no soro fisiológico, ela vai voltar para o formato original dela, porque o soro fisiológico tem a mesma quantidade de soluto que o citoplasma. Ele é isotônico em relação ao citoplasma. Ok? Ok. Entendi. Ok. Esses conceitos são importantes, tá, gente? Entender o que é uma solução hipotônica, uma solução hipertônica, uma solução isotônica. Isso cai em prova, cai em vestibular, e todo mundo erra. E é super simples, é só ficar atento, prestar atenção, mas muita gente faz confusão entre eles. Então, osmose é a difusão de moléculas de um local com maior concentração para um local com menor concentração, até que ambos locais sejam equivalentes. Então, imagine que esse gato é água, tem as duas caminhas, uma caminha menor, uma caminha maior. O importante é que a concentração de água nessa cama seja a mesma concentração de água dessa cama. Então, se a gente fizer uma razão entre a área da cama e a quantidade de gato, a gente vai ver que essas duas células são isotônicas uma em relação à outra, porque elas têm a mesma quantidade de gato, imaginando que o gato seja água. Mentira, tem outro gato ali dentro da caminha menor, ó. Aonde? Gato marrom, deitado, enroladinho aqui, ó. Poxa, a orelha dele. verdade. Tem outro gato aí, tem outro gato. Verdade, é outro gato. Hipertônica. Hipertônica. Então a célula menor está hipertônica. em relação à Por isso que o maior. gato laranja tá saindo dela. Ah, ela Porque tá já indo tem pra- outro gato. Entendi. Entendeu? Viu, professor? Viu? Depende, se for os Eu gatos tinha- daqui de casa, um dorme em cima do outro, não tá Eu nem não aí. tinha visto esse outro gato. existir. Eu também não. Interessante. Eu acho que você é a primeira aluna que vê esse outro gato e eu uso essa figura há muito tempo. Meu Deus, professor. Ó, É que eu amo gato. vamos lá. Aqui é um exemplo dessa questão dos tipos de solução. Então, aqui a gente tem uma hemácia e uma célula vegetal e elas estão murchas. Por que será? Porque tem pouca água. Mas elas estão em uma solução o que em relação a elas, será? Hipertônica. Hipertônica, porque ela perdeu água para essa solução e murchou. Ok? Ficou claro isso? Ok. Importante que fique claro isso, tá? Ok. Aqui
a gente vê que a hemácia e a célula vegetal estão no seu formato normal. Em que tipo de solução elas estão? Isotônica. Isotônica. Aqui a gente vê que a célula vegetal está inchadinha, ó, olha a parede celular estufada, e a célula animal estourou. Que tipo de solução ela está? Hipotônica. Ela recebeu muita água e explodiu. Ok? Ok. De novo? Boa. Vamos ver Boa de na novo? lagoa. Solução hipotônica. Tem menos soluto do que dentro da célula. A água tende a entrar nas células, se for uma célula animal estoura, se for uma célula vegetal fica túrgida. Hipotônica. Solução isotônica. Mesma concentração de soluto que dentro da célula. Equilíbrio. As células ficam com o seu volume normal. Isotônica. Solução hipertônica. Mais soluto fora do que dentro da célula. A água da célula sai. A célula animal murcha e a célula vegetal fica plasmolizada, murcha também. Acho que ficou claro, né, gente? Vocês não vão fazer confusão com isso mais não, né? Não. Tá. Então vamos lá. As células do nosso corpo são banhadas por uma solução isotônica. Não ganham nem perdem água. Já os protozoários de água doce tendem a ganhar água e para não explodir eles têm que arrumar um jeito de jogar esse excesso de água fora. Um exemplo é o paramécio. O paramécio é um protozoário de água doce, é um ser unicelular e a água fica o tempo todo tentando entrar dentro dele. O que ele faz? Ele expulsa esse excesso de água com o vacúolo contrátil dele, ok? Então esse vacúolo se enche de água. Uma bomba. Isso, é tipo uma bomba. Ele se enche de água e contrai, joga o excesso de água fora. Enche de água, contrai, joga o excesso de água fora. É isso que faz o vacúolo pulsátil de um paramécio, tá? As células vegetais não estouram devido à presença da parede celulósica. Então ela fica túrgida, mas não estoura. Agora vamos falar de difusão facilitada. Até agora a gente estava falando de osmose, tá? Algumas proteínas formam canais para substâncias que não atravessam a membrana por difusão, ou seja, é uma molécula muito grande, não consegue passar pela membrana diretamente, então ela precisa de um tubo, um canal para fazer isso. Quem faz isso é uma proteína que faz a difusão facilitada. Só que isso ocorre a favor do gradiente de concentração. Então, aqui fora da célula tem bastante dessa substância e dentro da célula tem pouco. Então, a substância consegue entrar por difusão. Ok? Ok. 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 Transporte ativo. O transporte ativo gasta energia. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio, que mantém a concentração interna de algumas substâncias diferente da externa. Existem de 20 a 40 vezes mais íon potássio em nossas células que fora delas. E esse íon potássio é importante na síntese de proteína e na respiração celular. Existe de 8 a 12 vezes mais íon sódio fora das nossas células do que dentro delas. E é importante porque compensa a concentração de íons potássio. Quem mantém essa diferença é a bomba de sódio e potássio através de transporte ativo. E para isso ela gasta ATP. Isso mantém o potencial elétrico da membrana. É importantíssimo na transmissão de pulsos nervosos. Quando eu penso, vou mexer meu dedo, pá, e meu dedo mexe, sai um pulso nervoso do meu cérebro, percorre minha medula espinhal, vem para os nervos do meu braço, para o nervo do meu dedo e faz meu dedo mexer. Tudo isso é feito através dessa bomba de sódio e potássio, tá? Transmissão de pulsos nervosos. Professor, Oi. E como funciona quando a pessoa perde os movimentos da perna, por exemplo? Não é feita essa... Geralmente a paraplegia ela é uma consequência de algum evento que rompe a medula espinhal na região lombar aqui, né? Então não tem como transmitir, que é a mesma coisa se você cortasse um fio. Daí não vai passar energia pelo fio. Entendi.
Aí não tem transmissão de pulsos nervosos. Ô, professor, Fala, o que é Vinícius. que eu não tô lembrado? Oi? O que é ATP que eu não tô lembrado? ATP é a molécula de energia das nossas células. Quando a nossa célula pega a glicose e na respiração celular, lá na mitocôndria, a gente vai falar com detalhes disso mais para frente, quando a gente chegar para falar da mitocôndria. Ela queima a glicose na presença do oxigênio, é gerada uma molécula que é energia para a nossa célula. Essa molécula é a adenosina trifosfato. E a sigla que a gente usa para esse nome gigante é ATP. Ah, acho que entendi. O Enzo perguntou aqui no chat aqui se a difusão facilitada é feita por proteína, todos. Difusão facilitada usa um canal de proteína. Ah, então tá bom. Valeu. Ok? Bom, como que funciona essa bomba de sódio e potássio? Aqui é o citoplasma e aqui é a parte externa da célula. Então, primeiro, a gente tem 3 íons sódios no citoplasma que se unem ao complexo proteico da membrana. O sistema chave-fechadura também. Quando esses 3 íons sódios se unem na membrana, vem um ATP e se liga nessa proteína. A ligação desse ATP na proteína faz com que ela mude de forma. Quando ela muda de forma, a abertura que estava voltada para dentro do citoplasma se abre para fora do citoplasma. E os sítios de ligação do sódio mudam de formato e se expulsa os íons sódio para fora. Os sítios de ligação do potássio ficam aptos a receber o potássio, e aí vem o potássio e se liga nesses sítios. E aí o fosfato do ATP se solta da membrana, ou da proteína, a proteína muda de forma de novo, expulsando os íons potássio para dentro da célula. E isso fica acontecendo ad eterno. Abre, fecha, abre para um lado, fecha para o outro, fecha para o outro, abre para um, e assim ela fica. E cada vez que isso acontece, uma molécula de ATP é gasta. Ok? Ok. Tá. Bom, endocitose e exocitose é o transporte por meio de bolsas membranosas. Algumas substâncias não conseguem entrar e sair das células através da membrana, e para elas as nossas células fazem bolsas, tá? Essas bolsas, elas são usadas para capturar materiais por invaginação ou para eliminação de materiais com bolsas que se fundem à membrana. Então, imagina que tem um invasor no nosso organismo, uma bactéria, e a nossa célula reconhece aquela bactéria como invasor. A bactéria é muito grande para passar através da célula. O que as nossas células de defesa fazem é englobar essa bactéria e tentar digerir ela, matar essa bactéria. Então, olha lá, endocitose ou fagocitose. Então, a nossa célula reconhece, né, que aquela bactéria é um invasor, e ela tenta englobar essa célula, essa bactéria, para matar essa célula. Outro exemplo é uma ameba, por exemplo, vivendo no seu ambiente. Ela encontra uma partícula sólida que ela reconhece como alimento. Essa partícula sólida é grande para passar através da membrana. Então, o que ela faz? Ela lançar pseudópodos ao redor dessa partícula e engloba essa partícula e vai digerir essa partícula. Quem que faz isso? Os protozoários fazem isso, os nossos macrófagos e neutrófilos do nosso sistema imune também. Ok? Ok, mas o que são esses macrófagos e neutrófilos? É a primeira linha de defesa do nosso organismo. Quando entra um invasor no nosso organismo, que é reconhecido como invasor, os macrófagos vão lá e tentam comer aquele invasor, através de fagocitose. Entendi. É basicamente os caras do serviço pesado. É a linha de defesa, a primeira linha de defesa. Depois que vão entrar os anticorpos, e qual que é a importância do anticorpo nisso? Às vezes, até o organismo reconhecer como um invasor, aquele invasor já fez um estrago danado. Agora, se é a segunda vez que aquele invasor está entrando, eu já tenho como reconhecer ele imediatamente. E quem possibilita esse reconhecimento imediato são os anticorpos, que são proteínas
que se ligam no invasor e sinalizam para os neutrófilos que aquilo é um invasor. E aí os neutrófilos já correm neles e eliminam ele. Entendi, bacana. E a pinocitose? Gente, a fagocitose é para substâncias grandes sólidas, tá? A pinocitose é para líquidos ou pequenas partículas. Então, se uma célula humana fosse uma pessoa de 70 quilos, ela beberia 200 litros de água por dia, tá? De líquidos por dia. Como que ela faz isso? Além da osmose, que a gente já falou, às vezes alguns líquidos não passam por osmose para a célula. E aí tem que acontecer uma invaginação com estrangulamento das bordas, formando um pinossomo. E isso é importante para a digestão, porque elas se fundem ao lisossomo e vai digerir aquele líquido que foi englobado por pinocitose. Englobei a partícula, digeri a partícula, agora eu preciso jogar ela fora. Como que eu faço isso? Por plasmocitose, que é um tipo de exocitose. Exo é para fora, tá? Então, exo fora. E é a plasmocitose. Então, as bolsas produzidas no interior da célula se fundem com a membrana e eliminam o conteúdo para o exterior da célula. Então, olha lá, exocitose é a saída de substâncias, endocitose é a entrada de substância. A endocitose pode ser por pinocitose, se forem moléculas pequenas como líquidos, ou por fagocitose, se for moléculas grandes como sólidos. Entendido? Entendido. Sim. Envoltórios externos. A membrana plasmática é uma membrana frágil e muitas vezes é envolvida por envoltórios externos. No caso dos animais, a gente tem o glicocálix, que é um monte de açúcar que fica em volta da nossa célula, que é importante para que ela reconheça onde ela está, se ela tem que se dividir, ou outras coisas. Nos vegetais tem a parede celulósica, que é uma parede dura que fica por fora da célula e protege a célula da rigidez da célula. E nas bactérias tem a parede bacteriana, que também é uma estrutura dura que dá o formato da célula. O glicocálix é constituído de glicolipídios e glicoproteínas. Envolve as células animais, forma uma malha protetora e exercem funções diferentes dependendo de onde a célula está. Como, por exemplo, no intestino, o glicocálix contém enzimas digestivas. Então, aqui é uma foto de um microscópio eletrônico mostrando esse glicocálix na parte externa da membrana celular de uma célula. Se a gente fizer um desenho esquemático, como que é? A gente tem, então, todos esses açúcares que podem estar ligados em proteínas, que são esses verdes, ou em lipídios, que é esse caso aqui. Então, formando um glicolipídio. A parede bacteriana é uma estrutura complexa e resistente, responsável pela forma da célula, evita que a bactéria estoure quando exposta em ambientes hipotônicos, e alguns antibióticos impedem a formação dessa parede e por isso mata a bactéria. Então, aqui é uma bactéria com a sua cápsula ou parede bacteriana. Quando a gente joga penicilina nela, a penicilina não deixa que essa parede se forme e a bactéria acaba morrendo. E é assim que a penicilina funciona. Se alguém já teve que tomar benzetacil, já tomaram benzetacil? Eu já. Sim. A benzetacil é a penicilina. É uma injeção bem gostosa, né? Dá uma alegria. Ah, maravilhosa. Diga, Ellen. Estava com a mão levantada. Cada tipo de célula ela possui uma glicocálise diferente, né? Sim. Beleza. O glicocálix da célula do seu intestino é diferente do glicocálix da célula da sua pele, que é diferente do glicocálix da célula do seu fígado. O glicocálix vai ser muito adaptado à função e ao tipo de vida que a célula tem. Tá bom? Tá bom. Aqui é só para mostrar para vocês, esse aqui é o penicillium, esse funguinho aqui no morango. E esse penicillium é quem produz a penicilina que a gente usa como antibiótico que mata a bactéria. Tá? Tá bom. Olha lá, aqui, ó, essa nuvem, essa coisinha branca que vai fazendo zigue-zague, alguém pegou um cotonete com uma bactéria e passou aqui. E aqui
é o penicillium crescendo numa placa de Petri. E reparem, tem um halo onde as bactérias não se desenvolvem. Esse halo é onde está a penicilina. E é da onde se extrai essa penicilina para a gente usar como antibiótico. Coroi. Mas, Oi? professor, então a penicilina, ela não deixa. Onde ela estiver, ela não deixa que existam bactérias, tipo assim? Ela mata as bactérias, a maior parte das bactérias. Por isso que a gente usa ela como antibiótico. Geralmente usa penicilina quando está com dor de garganta, né? E aí a amoxicilina, por algum motivo, não deu certo, não funcionou, que é um antibiótico oral. Aí usa injeção, né, de penicilina. Febre reumática também. Tem várias situações aí. E aí é benzetacil. Talvez, acho que é a injeção mais dolorida que eu já tomei na minha vida. Tá. Dizem que dói bastante. Dói sim. Só aplica em hospital, é bem... Tem uma que é pior, só que eu não lembro qual que é o nome. Pior que A pior é a benz... Pfizer. Ela é pior do que a benzetacil, digamos. Bom, e a parede celulósica? A parede celulósica é um envoltório externo espesso e resistente. Primeiro se forma a parede primária, que é flexível e permite o crescimento de células. Já viram a diferença entre uma folha que é um broto jovem e uma folha que já está mais velha? A mais nova é mais molinha? É mais molinha, né? Mais tenra, assim. Já a mais velha é mais endurecida, né? Mais rígida, fica na sua posição. É mais difícil de quebrar, não é? Porque o broto só tem essa parede primária. Já a folha mais velha, ela já tem a parede celulósica mesmo. Porque a parede primária, ela ainda permite o crescimento. Já a parede celulósica, aquela parte da planta não vai crescer mais. Então, depois que a célula cresceu, se forma a parede secundária. Essa parede secundária pode ter lignina e suberina, que são fibras que dão mais rigidez ainda, e tem função de sustentação do corpo vegetal. É uma membrana esquelética, que é de celulose, por isso é chamada de membrana celulósica. É composto por longas e resistentes microfibrilas que podem ser comparadas a concreto armado, porque tem varetas mergulhadas numa argamassa. Beleza? Já viram concreto? É tipo essas paredes que se formam depois do crescimento. É tipo a casquinha dos insetos. Que eles trocam de pele e começa molinha e depois endurece. Dá para fazer uma analogia, mas são coisas bem diferentes. A casquinha do inseto não tem nada a ver com célula, né? É um exoesqueleto formado. Não, é tipo, porque ela é molinha primeiro para o inseto crescer. Depois ela Tem endurece. a função. Isso. É que geralmente o inseto, quando ele faz a muda, o exoesqueleto que vem, ele é maior do que o exoesqueleto que estava antes. Então, o exoesqueleto que vem, ele é enrugadinho dentro do outro, aí o outro sai, ele gera o formato dele e fica duro. E aí, sobra um espaço para que o inseto cresça, tá? Já a planta, ela está crescendo até que se forma a parede secundária, aí ela para de crescer. Entendi. Então, é um pouco diferente. Beleza. E para que aconteça a comunicação entre as células, mesmo com a parede celular, que é uma estrutura bastante impermeável, a gente tem comunicando uma célula a outra os plasmodesmos. Plasmodesmo, então, é um canalzinho que se forma atravessando a parede celular, comunicando uma célula com a outra. Ok? Ok. Ok. Então, aqui é um detalhe de um plasmodesmo, que é esse canalzinho que se forma entre uma célula e outra, uma célula vegetal e outra, atravessando a parede celular. Então, chegamos nas nossas questões iniciais lá. A gente ficou na dúvida nessa entre a letra A, osmose, ou letra E, difusão. Qual que vocês acham que é agora? Letra E, nunca nem tinha ouvido falar de difusão. É porque eu lembrei da osmose por causa do exemplo daquela carne de sol, sabe? Do sal. Que o sal, ele mata as bactérias por causa da osmose. Aí eu achei que era tipo isso. É porque ele desidrata a bactéria, né? O sal é hipertônico em relação à célula, ele tira toda a água de dentro da célula
e mata aquela bactéria. Beleza? Sim. Então, alternativa correta, letra E. Professor, Oi. eu vou ter que sair da aula agora, eu vou ter que fazer uma reunião com o professor do meu projeto. Não, Pode ser? à vontade. Eu já estou terminando também. Ah, sim. Tá Obrigada. bom? Tchau, tchau. Tchau. Bom, e a segunda questão, tinham falado que era a número 2 aqui, né? Que teria a maior fluidez, né? Porque todo mundo tem insaturação, são fosfolipídios curtinhos. E é realmente a alternativa correta. E aí, gente? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Hoje eu não deixei nenhuma atividade avaliativa lá, porque tá. A atividade avaliativa vem depois da próxima aula, que é sobre as organelas celulares. E aí, depois da próxima aula, eu vou liberar lá para vocês fazerem. Ok? Ok. Ficou alguma Ótimo, dúvida? professor. Não. Não? Tranquilo? Entendi. Então, Não tem. a nossa aula já acaba agora às 12h30 e vocês têm outra aula, né? Uma... Oi? No caso, a aula de português vai ser assíncrono. Tá bom. De qualquer forma, façam lá as atividades de vocês. E a semana que vem a gente volta a conversar e eu passo a... Semana que vem não, que semana que vem é feriado, Semana né? que vem não tem aula, na segunda e na terça. Que é dia 7 de setembro, né? Eu acho o cúmulo ter só 2 aulas de biologia. E aí a gente volta a conversar na outra semana, tá? Beleza. Um bom Já feriado tem data pra para sua aula? vocês. Para sua prova, quer dizer? Oi? Já tem data para sua prova? Cara, eu não tenho prova tal dia. Vai tendo aquelas atividades avaliativas que já aconteceram várias e a nota de vocês é resultado daquelas atividades. Ah, tá. Até agora vocês já fizeram 4? 3. 3. A quarta vai ser a 2 a outra questionários e aula. um fórum. 2 questionários, o fórum e o mapa mental. Mapa mental, aham. Tá. Fala, Enzo. Professor, pode me dizer quais são as 3, só para eu confirmar aqui? Que são Então, as 3 no tem caso o mapa avaliativo? mental do Moodle, que está lá no Fique Atento. Aí tem o fórum do vírus, um questionário que é sobre a importância da água para a vida e um questionário que fecha a sessão à vida. Ok, vou olhar lá. Já vou fazer. Provavelmente essa semana, até o final da semana, ou até quinta, eu já mando para o senhor, tá? Pronto. Tá, se acontecer de você tentar fazer alguma e já tiver fechado, como você chegou aí depois, me avisa que eu abro lá para você. Beleza, obrigado, professor. Tá bom? Então, até mais, gente. Boa tarde para vocês todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no... Boa tarde. Falou, professor. Falou. Falou.